Olá, bom dia, amiguinhos, tudo bom com vocês? Estou com saudades, hein? Como foi o final de semana? Foi tudo bem? Espero que sim, que você e sua família estejam bem. Bom, nós estamos aqui falando sobre a declaração de fé. É a nossa segunda aula sobre a declaração de fé da Igreja do Evangelho Quadrangular. É isso mesmo, a igreja que você faz parte. E só para relembrar, o que é a declaração de fé? É toda a base fundamental da igreja, tudo aquilo que ela acredita, né? Toda a sua fé está baseada na sua declaração, baseada na palavra de Deus. Então, são todos os princípios bíblicos ao qual a Igreja do Evangelho Quadrangular acredita, ao qual nós acreditamos, né? Porque nós acreditamos na Bíblia. E é esse, justamente, o primeiro artigo da declaração de fé. A Bíblia é a palavra de Deus e tudo que nela consta é verdade. A Bíblia, cujo autor é Deus, né? Foi escrita por aproximadamente 40 homens de várias épocas, né? De várias profissões. Teve boiadeiro, teve pescadores, teve reis, né? Profetas, doutores da lei, homens de várias culturas que Deus utilizou para escrever esse precioso livro, né? Que fala profundamente aos nossos corações, que transforma as nossas vidas. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o segundo artigo da nossa declaração de fé. E nós vamos falar sobre Deus. O primeiro artigo, olha, foi sobre as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre a divindade eterna. Ou seja, quem é a divindade eterna? Deus. E nós cremos, o que diz a declaração de fé? Cremos que só há um Deus vivo e verdadeiro. E Ele é o autor do céu e da terra e de tudo o que há neles. Bom, então o que a Igreja do Evangelho Quadrangular crê? O que nós cremos? Que só há um Deus vivo. E foi justamente Ele quem criou o céu, a terra, o mar. Foi justamente Ele que criou a mim e a você. Ele nos criou, né? E Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E uma coisa interessante, o nosso Deus, Ele é trino. Como assim, tia Gisele? Exatamente. São 3 pessoas em um só Deus. Ou, na verdade, é um só Deus em 3 pessoas. Ou seja, nós conhecemos muito bem. Cada um tem a sua personalidade e cada um tem a sua atribuição. Cada um tem a sua atividade distinta e separada. Nós conhecemos o Deus Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Todos 3. E os 3 são Deus. Os 3 são Deus. Então, só para você ter certeza e razão, são 3 deuses? Não. Deus é um. E Ele, na verdade, é um Deus em 3 pessoas. Os 3 têm o mesmo pensamento. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Em toda a criação, os 3 estavam juntos. Tanto é que eles dizem em Gênesis 1:26. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali é a primeira menção de que Deus não está sozinho, né? São 3, existe o Filho e o Espírito Santo junto com ele desde a criação do mundo. E eu vou deixar para vocês o versículo que está lá no livro de Colossenses 1:16, que diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, né? Então, tudo que foi criado
foi criado por Deus, na verdade, né? Também fala o seguinte: antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isso está escrito lá no Salmo 90, que foi um salmo escrito por Moisés, né? Antes que tudo nascesse, que tudo tivesse formado a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, ou seja, de geração em geração, tu és Deus. Ou seja, e uma coisa, ele é eterno, ele sempre existiu, né? Sempre existiu e sempre existirá. Bom, e o mais importante e especial, que Deus fez a terra para o ser humano, para mim e para você, né? E quando o homem pecou, né, ele enviou o seu filho para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, lá no livro de João 3,16, esse é um capítulo muito importante, é um versículo muito importante, que a base da nossa fé fala o seguinte: porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então grave muito bem esse versículo no seu coração. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, ele preparou, ele mandou o seu filho para nos dar a vida eterna, ok? E o seu filho veio ao mundo, ele viveu como nós, seres humanos, e ele morreu na cruz do Calvário, porque foi crucificado, ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando vida e vida em abundância. E ele falou: olha, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Em seguida ele fala: o vosso Pai vos enviará o Consolador, outro Consolador, né? Que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, né? E em Atos, um outro versículo muito importante, Atos 1:8, Jesus fala para todos os seus discípulos: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vos ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, o Espírito Santo, ele está aqui. Jesus foi aos céus, ascendeu aos céus, mas ele deixou conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que é Deus, ele age dentro de nós, ele age através de nós, né? E é maravilhoso sentir a presença do Espírito Santo. E com ele nós nos conectamos a Deus. Bom, e como já foi dito, os três são um. Então, segundo artigo da nossa declaração de fé é que nós acreditamos, nós cremos que há um Deus vivo, ok? E quem é esse Deus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é absoluto, que Jesus Cristo, ele é o Senhor. E Jesus Cristo, ele é nosso irmão mais velho. Amém? Porque todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus porque nós acreditamos e nós seguimos a Jesus. Bom, guarda essa palavra no seu coração. Grave bem. Primeiro artigo, Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras. Segundo artigo, a divindade eterna. Nós cremos em Deus. Amém? Fica com Deus, o Senhor é contigo. E eu vou deixar para nós finalizarmos a bênção apostólica que está lá no livro de 2 Coríntios 2:14. 2 Coríntios, aleluias, que 2:14, 13, versículo 13, versículo 13, aleluias, glória a Deus. 2 Coríntios 13, versículo 13, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha uma semana de muita alegria, muita paz e muita vitória. Em nome de Jesus. Amém.